Compartilhar com você com muita alegria no meu coração esta palavra de Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Lucas 24, do 1 ao 12. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, para quem quiser acompanhar ali na tela. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? Que texto maravilhoso, que texto precioso para nós, porque nós entendemos que a verdadeira Páscoa não tem a ver com coelho e chocolate, mas tem a ver com o cordeiro que foi imolado, que foi morto em nosso lugar. Páscoa não tem a ver com chocolate, não tem a ver com coelhos, mas tem a ver com o sangue derramado na cruz do Calvário, que nos produz vida e vida eterna. Amém? E a mensagem que eu quero transmitir nesta noite, nesse texto, eu trago um título: uma presença viva. Uma presença viva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se relaciona com Cristo? Sim ou não? Amém. Mas deixa eu te provocar. Você se relaciona com o Cristo vivo ou com o Cristo morto? Amém. Pois é. Mas o problema é que algumas vezes muitas pessoas, incluindo eu, nessa história, parece que algumas pessoas se relacionam com aquele homem que ainda está preso ao madeiro. Homem machucado, ensanguentado, cheio de hematomas, todo desfigurado. E talvez ao olhar para este homem pregado numa cruz, todo desfigurado, alguém olha com um olhar de dó, de pena. Fala: coitadinho de Jesus, pregado numa cruz, todo ensanguentado. Outros talvez se relacionam com o Cristo histórico, com o Jesus da história, de acordo com os relatos, buscam todo tipo de informação, todo tipo de conhecimento, buscam talvez fazer vários tipos de exames a respeito deste homem, que foi tão importante e tão impactante na história. E tentar descobrir particularidades a respeito deste homem, mas ficam somente nisso, não passa disso. Eu queria chamar a tua atenção para este texto. No final do verso 5, início do verso 6, existe uma pergunta profundamente importante nesse texto.
que faz toda a diferença para a minha e para a sua vida. E que faz toda a diferença e fez toda a diferença na humanidade. A pergunta é: por que buscais entre os mortos ao que vive? E a afirmação maravilhosa: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Essa declaração faz toda a diferença na história. Faz toda a diferença na nossa vida. Na sexta-feira, Jesus foi pendurado, pregado no madeiro, numa cruz, condenado por um crime que não cometeu. Pregado no madeiro, acusado de blasfêmia por se considerar Deus. Acusado de realizar um motim e de dizer que ele tinha um reino. E por conta disso ele foi pregado numa cruz, na sexta-feira. E fez toda a diferença quando ele foi pregado na cruz. No entanto, era extremamente necessário que Jesus fosse crucificado. É extremamente importante para mim e para a sua vida que Jesus fosse crucificado, porque a cruz, ela mostra para nós o lugar da nossa redenção. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos que é do alto da cruz, é através da cruz, do sacrifício da cruz, que nós temos redenção. É através da cruz que nós recebemos o livramento da morte eterna. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um sinônimo de livramento de morte eterna. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que as nossas algemas foram quebradas. Quem era prisioneiro agora tem livramento, liberdade, não é mais prisioneiro. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que nós não temos mais condenação. Agora, existe uma esperança para nós, porque quando nós olhamos para a cruz, nós não somos mais considerados escravos do medo, escravos do inferno, escravos do pecado, dominado pelo império das trevas. Nós recebemos libertação. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que Jesus, ele pagou um alto preço. Um preço que eu e você não tínhamos condições alguma de pagar. Os nossos pecados, não só nossos, mas de toda a humanidade, daqueles que já morreram, daqueles que vão nascer, foi pago na cruz do Calvário. Um alto preço que ninguém poderia pagar. Por isso que Jesus desceu a esta terra. E João vai falar no capítulo 1, verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que estava lá no início com Deus, na criação, ele desceu a este mundo e se tornou como um de nós. Para quê? Para nos dar a vida eterna. Ele pagou um alto preço, o cordeiro foi morto. Isaías, o profeta messiânico, ele vai relatar isso em diversos textos, dizendo que Jesus, ele foi moído, ele foi sacrificado, como um cordeiro mudo não abriu a sua boca, como uma ovelha ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele fez tudo isso por mim e por você, foi por amor. E então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que um alto preço foi pago. Jamais nós podemos nos esquecer da cruz e do Cristo crucificado, jamais. Porque isso significa a nossa redenção. Nós não podemos nunca nos esquecer do sacrifício de Jesus na cruz. Nós precisamos ter claro na nossa mente a cruz do Calvário. E deve ser a essência da nossa pregação. Porém, a cruz, ela está vazia. Porém, o túmulo está vazio. E isso faz toda a diferença. Porque se Jesus tivesse permanecido na cruz, não existiria evangelho, não existiria cristianismo. Se Jesus tivesse ficado detido num túmulo, não faria sentido nenhum para nós. Muitos outros morreram condenados e não ressuscitaram.
Se Jesus tivesse ressuscitado e morrido novamente, também não faria sentido para nós. Ele próprio ressuscitou Lázaro. Depois de 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou, mas Lázaro morreu depois disso. Mas Jesus, ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou no domingo pela manhã. Que dia glorioso! Que dia maravilhoso! O túmulo está vazio, a cruz está vazia, e existem, quando nós olhamos nos evangelhos, existem algumas diferenças nos relatos sobre a ressurreição de Jesus. Existe diferença entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o centro da história permanece o único fato importante: a tumba vazia. Os relatos podem ser diferentes, mas uma coisa é certa, que está nos 4 evangelhos: o túmulo está vazio. Ele não está ocupado, a pedra foi removida e Jesus não permanece no túmulo. Amém? Isso faz diferença na nossa vida. Significa que o nosso relacionamento é com o Cristo vitorioso. Significa que o nosso relacionamento é com o Cristo que triunfou sobre a morte. Significa que a nossa relação íntima e profunda é com o Cristo que não ficou detido no túmulo. Significa que é o Cristo que triunfou sobre a morte, venceu, e a morte não pôde detê-lo, e ele vive vitoriosamente, para todo sempre. E por isso nós cantamos, nós podemos crer no amanhã. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o sinônimo do perdão dos nossos pecados. Mas quando nós olhamos para o túmulo vazio, nós vemos a esperança da vida eterna. Porque o próprio Cristo prometeu que, assim como Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitará no último dia. Quando nós morrermos, nós seremos ressuscitados no último dia e habitaremos com Ele eternamente. Isso faz diferença. Porque das religiões que nós conhecemos, a única religião que se relaciona com Deus vivo é o cristianismo. Um Deus que morreu, mas ressuscitou. E nós podemos nos relacionar com Ele, termos relacionamento constante com Ele. Ele nos ouve, Ele fala conosco. Ele nos ouve e Ele intervém na nossa vida quando nós também buscamos a vontade dEle. Ele nos ouve, Ele nos guarda, nos protege, nos conduz para algo melhor. Nós nos relacionamos com o Deus vivo. Por isso que o título dessa mensagem é Uma Presença Viva. Nós relacionamos com Cristo que não está mais no madeiro. Um Cristo que não ficou detido, mas um Cristo que está no nosso meio nesta noite. Quantos creem? Digam amém. E na manhã, quando você levanta e se relaciona com Ele, Ele está lá para se relacionar com você. Esse é o Deus que nós servimos. Eu creio que você já sentiu a presença dEle algum dia. Eu creio que você já ouviu a voz dEle algum dia, de alguma maneira, seja através de uma leitura bíblica, seja através de alguém, você falou assim: Deus, talvez você disse só na sua mente. Fala assim: Deus, eu estou passando uma situação assim, Deus, me dê uma resposta, me mostre algo, e de repente alguém chega até você e fala tudo o que você estava pensando. Quem já passou por isso? Não é maravilhoso? Porque Ele é o Deus vivo, que se relaciona com a gente. E um dia que você está aflito e ninguém sabe que você está aflito, de repente você recebe uma mensagem no WhatsApp: estou orando por você. Quem contou para essa pessoa? Quem fofocou para essa pessoa? É o nosso Deus vivo. Quando nós servimos um Deus vivo, Ele fala, Ele se relaciona. E nós que pertencemos a este corpo, que é um organismo vivo, Ele usa a minha, a sua vida para abençoarmos e para mostrar que Ele está vivo e que Ele fala conosco. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. E Ele nos convida para um relacionamento com Ele. Não com Cristo crucificado, mas com Cristo vivo. Amém? Com Cristo ressuscitado.
E se hoje é domingo da ressurreição, Ele nos convida para ter este relacionamento com Ele que ressuscitou. E eu queria trazer a você esta reflexão sobre isso. Algumas vezes nós não paramos para pensar como nos relacionamos com Cristo. Algumas vezes nós nos relacionamos tão rapidamente com Cristo, não é mesmo? Levantamos correndo e vamos já para os afazeres e às vezes a gente só fala assim: Jesus, me abençoe, Deus, que o Senhor esteja comigo hoje. E Ele está chamando para um relacionamento um pouco mais profundo e a gente ignora muitas vezes aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E ainda pelas misericórdias dEle, Ele nos abençoa e nos guarda, nos protege. Talvez não há tanto impacto da ressurreição de Jesus na sua vida. Talvez você nunca parou para pensar no Cristo ressurreto. Talvez você pense assim: nem nunca parei para pensar qual a diferença do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado. Nunca parei para pensar nisso. Então não gera impacto na sua vida. Quando a gente se depara com uma imagem, um vídeo que retrata Jesus ensanguentado, Jesus apanhando, aquilo mexe com o emocional da gente, não é mesmo? Eu me lembro a primeira vez que eu assisti o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Eu não conseguia parar de chorar. Quanto impacto causou em mim a morte de Cristo. Mas muito mais do que este impacto da morte de Jesus, a ressurreição dele precisa causar algo diferente em nós. O Cristo que não ficou ensanguentado e crucificado, mas aquele que triunfou sobre a morte. Que não ficou travado numa cruz, não ficou detido num túmulo, mas aquele que ressuscitou, e isso tem que causar um impacto na minha e na sua vida. A ressurreição de Cristo precisa causar algo diferente na nossa vida, amém? Talvez você não tenha este conceito sobre o verdadeiro evangelho. Qual o conceito da ressurreição de Cristo? O que se fala por aí, o que se comemora na nossa sociedade, nem se fala muito a respeito da ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo, nós precisamos saber que é algo importante, entre os mais importantes da vida de todo cristão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, coitadinho de nós. Talvez nem existiria história, não existiria cristianismo, mas Ele ressuscitou e vive para todo sempre, amém? No entanto, Jesus, Ele não é um herói do passado. Jesus não é um herói do passado. Jesus não é alguém que foi retratado como um homem que revolucionou a história. Alguém que retrata Jesus como um lunático, ou como um grande líder da época, mas Jesus não foi um herói. Jesus, Ele é a presença viva ainda hoje nas nossas vidas. Jesus, Ele não é simplesmente um homem retratado na história, que mudou a história do antes e depois de Cristo, mas Ele é a presença viva nos dias de hoje, amém? Jesus não é somente alguém que deve ser examinado, que deve ser estudado, que deve ser aprofundado em conhecimento a respeito dEle. É alguém com quem devemos nos encontrar e viver a cada dia da nossa vida. Jesus não é alguém que nós vamos buscar apenas conhecimento a respeito dele. Como Jesus andava, qual era o tipo de roupa que Jesus usava. Jesus era barbudo, era cabeludo, tinha os olhos claros, pele escura, como que era? Jesus é muito mais do que isso. Jesus é presença viva e que deseja encontrar conosco todos os dias, relacionar conosco todos os dias. A importância maior a respeito de Jesus é saber o que Ele tem, que nós precisamos também nos parecer com Ele. O que Ele fez que eu também preciso fazer para me aproximar dEle. Se Ele era loiro, cabeludo, era um Jesus europeu, ou era um Jesus africano, não importa. O que importa é que Ele existe e vive para todo sempre e está presente no nosso meio. Este é o Jesus que nós servimos. Jesus não é simplesmente uma figura em um livro. Apesar que
Este livro é o livro mais poderoso do mundo, amém? Este livro é o livro mais poderoso que existe. Já tentaram acabar com ele muitas e muitas vezes. Já queimaram milhares e milhares de Bíblias, porque retrata sobre o caminho, a bússola que nos leva até ele. Mas Jesus, ele não é simplesmente uma figura que é retratada nas páginas de uma Bíblia. Ele é muito mais do que isso, e mais uma vez eu repito, ele é presença viva. Ele é presença viva em nossas vidas. Jesus não é simplesmente um modelo de vida a ser seguido. E nós falamos muitas vezes sobre isso. Ele não é simplesmente um modelo a ser imitado. Ele é um modelo a ser imitado, mas se só quisermos imitar ele, como o homem perfeito, nós vamos nos frustrar, porque jamais vamos conseguir ser iguais a Jesus. Se quisermos nos parecer com Jesus, como o modelo perfeito, nós vamos nos decepcionar com a gente mesmo. E talvez alguns já se afastaram porque não conseguiram ter uma vida parecida com Cristo. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é a presença que nos ajuda a viver e nos ajuda a aproximar dele, a parecer com ele. Ele é a presença viva que pega na nossa mão e nos carrega para a perfeição. Mas nós não vamos conseguir ser perfeitos. Até que ele volte. Lá no céu sim seremos perfeitos. Amém? É como que quando a gente começa a aprender a escrever, é nos dado um caderno cheio de linhas e a gente vai escrever a primeira letra. E a gente não consegue escrever. Mas precisa vir uma professora. Precisa vir o pai, a mãe e pegar na mão da gente e ensinar a gente a escrever. Jesus, ele faz isso com a gente. Ele nos ensina no dia a dia a parecer com ele, a aprender dia a dia, porque ele é a presença viva conosco, amém? Portanto, é a sua ressurreição que nos chama para um relacionamento com o Deus vivo. É a presença dele nas nossas vidas, é a ressurreição que nos convida para termos relacionamento com o Deus que vive para todo sempre. É aquele que triunfou sobre a morte. Eu queria sugerir 3 ensinamentos para você nessa noite. Com base nesse domingo da ressurreição, pensando no Jesus que não ficou detido, mas o Jesus que triunfou. Eu queria trazer 3 ensinamentos para você. Primeiro, seja sempre grato pela redenção. Seja sempre grato pela redenção. Quantos pecados você já cometeu na sua vida? Se fosse listar os pecados que você já cometeu, vou usar as palavras do apóstolo João, né? Terminando a carta, ele falou assim, olha, ele falando sobre Jesus, faltaria tinta e papel para escrever tudo a respeito de Jesus. Talvez se fosse escrever os nossos pecados, faltaria tinta e papel para escrever todos os nossos pecados. Quantos pensamentos passam na sua cabeça por dia? 70 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto. Se é que tem como medir os pensamentos. Nosso raciocínio é muito rápido. Em 1 segundo nós conseguimos mandar muitas palavras no WhatsApp. E quantos pensamentos vêm na nossa cabeça? Todos são pensamentos bons? Todos os pensamentos que vêm por dia na nossa cabeça são pensamentos assim, Jesus é maravilhoso. Oh Jesus, obrigado por ter tropeçado nesta pedra. Oh Jesus, obrigado porque o preço da gasolina está alto. Jesus, obrigado Jesus, porque não deu para pagar o boleto esse mês. Não. E Jesus, ele sonda cada um dos nossos pensamentos. Jesus sonda cada um dos nossos olhares. Cada palavra que sai da nossa boca, ele sabe. E ele simplesmente resolveu nos perdoar. Simplesmente ele resolveu se entregar
para dizer: filho, filha, você não vai conseguir vencer o pecado. Então, para que você tenha os seus pecados riscados, rasgados, perdoados, e que não haja mancha de pecado na sua vida, eu me entrego no seu lugar. Qual o preço da redenção? Será que poderíamos, no dia de hoje, tirar um tempo para falar para Jesus: Jesus, muito obrigado por perdoar todos os meus pecados. Ah, Jesus, se não fosse o Senhor, eu estava condenado. Então, seja sempre grato pela redenção. Nunca esqueça de que os pecados que você já cometeu e que você ainda vai cometer, e se você se arrepender, pedir perdão, você encontra misericórdia diante dele. Você encontra perdão. E ele diz que dos nossos pecados ele não se lembra. Ele diz em Isaías capítulo 1 que se os nossos pecados forem tão vermelhos, ou se as nossas vestes estiverem tão sujas, o sangue de Jesus, ele nos purifica e ele não lembra dos nossos pecados. Ele lança no mar de esquecimento. Ah, mas Deus tem amnésia? Se Deus é tão onisciente, onipotente, onipresente, como Ele pode esquecer dos nossos pecados? É que o sangue de Jesus nos cobre. Ele simplesmente não fica jogando em rosto, fala assim: ei, de novo cometendo este pecado? De novo você na minha presença? Quando nós confessamos, nós nos arrependemos, simplesmente encontramos perdão, a redenção em Cristo Jesus. Então seja sempre grato pela redenção. Segundo ensinamento que eu gostaria de sugerir: aprofunde sua adoração. Aprofunde sua adoração. Relacionar com Cristo vivo, exige de nós uma profundidade na adoração. Aquelas mulheres saíram naquela manhã de domingo, logo cedinho, de madrugada. E como era costume da época, foram levar especiarias como um gesto de amor por Jesus. E elas simplesmente iam ali prestar uma homenagem a Jesus. E quando chegam, cadê Jesus? Ele tinha ressuscitado. O Cristo ressuscitado, Ele deseja se relacionar conosco. Elas voltam correndo e contam para os apóstolos, e eles acham que elas estão delirando. E a palavra delírio aqui era usada na medicina para dizer alguém que não estava regulando. Psicologicamente, mentalmente, não estava muito certo. Estava delirando. Mas Pedro corre e fala assim: realmente, só tem os lençóis aqui, ele ressuscitou. E nós vamos ver nos relatos em Lucas, em João, Jesus aparecendo por um período de 40 dias ali, antes de ir para o céu. Mas depois que ele está indo para o céu, ele diz que: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que ele se relaciona conosco, ele está conosco todos os dias. Se relacionar com o Cristo ressuscitado, com o Cristo vivo, exige profundidade de adoração. Separe um momento, separe um lugar, separe um espaço na tua casa, um momento do seu dia para se encontrar com Ele. Eu não sei se você já faz isso. Se faz, continue fazendo. Se você não faz, comece a fazer. Aquele negócio de falar assim: não, eu oro na igreja, eu oro caminhando, tem momentos que a gente ora. Eu gosto também de ter uma caminhada contemplativa falando com Jesus. Mas nós precisamos também marcar horários com Ele. Aprofundar, quem gosta de orar com uma canção, com fundo musical, mas aprofundar na adoração. Fala assim: Jesus, eu estou aqui na Tua presença, Jesus. Eu quero Te conhecer mais, Senhor. O que eu conheço do Senhor não é suficiente, eu quero Te adorar mais, Senhor. Ter um momento sem pressa na presença dEle. Sem pressa. Quando você está
com alguém que você ama, você tem pressa de ir embora? Eu não tenho. Quando a gente recebe alguém em casa que a gente ama tanto, a gente vai conversando, a gente dá tchau dentro da sala de casa, dá tchau na garagem, dá tchau no portão, e quando a pessoa entra no carro, a gente ainda vai na porta do carro e fala assim, só mais uma coisinha. Não é assim? E se aprofundarmos a nossa adoração ao Senhor Jesus dessa maneira? Fala assim, Jesus, só mais um pouquinho, eu vou ficar mais um pouquinho. Lembra dos 2 discípulos de Emaús? Até tem o hino, né? Divino companheiro no caminho. Sua presença sinto logo ao transitar. Jesus está ali andando com os 2 discípulos de Emaús e eles não percebem que é Jesus. E Jesus faz de forma proposital uma pergunta, do que vocês estão falando? Eu falo assim, só você que não sabe do que aconteceu nesses últimos dias. Um homem chamado Jesus foi crucificado, ressuscitou, ninguém achou o corpo dele. E começa a falar, mas Jesus começa a conversar com aqueles homens. E quando os homens chegam na aldeia, Jesus vai como se fosse embora. Ele fala assim, fica aqui com a gente. Entre na nossa casa. Participe do pão com a gente. E sabe que tremendo que aqueles homens estavam ali, não sei que horas que eles estavam ali. Porque eles já tinham andado, porque tinham ouvido a notícia que Jesus tinha ressuscitado, e de repente Jesus ali, na presença deles, e eles falam assim, vamos comer o pão, e quando Jesus parte o pão e dá graças, e eles abrem os olhos, Jesus não está mais ali. Eles falam assim, porventura não ardia no nosso coração, quando Ele falava conosco. Aqueles homens tinham uma profundidade na adoração, queima o coração e a gente pode cantar, fica Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor meu Salvador. Aprofunde a sua adoração ao Senhor, busque um pouco mais do que você conhece de Jesus, não na teoria, mas na intimidade profunda com Ele. Fala assim, Jesus, sente aqui, vamos comer um pão. Vamos tomar um café comigo nesta manhã, Senhor. Senhor, tem muito ruído, as coisas estão muito turbulentas, Senhor, mas eu quero silenciar a minha mente e preparar este momento, este ambiente só para me encontrar contigo. Você acha que Jesus vai falar com você ou não? Aprofunde sua adoração ao Senhor. Terceiro ensinamento. Espalhe com entusiasmo a boa notícia. Espalhe com entusiasmo a boa notícia. Diga, Jesus não está morto. Diga, Jesus não está mais pregado numa cruz. Diga, Jesus não está detido num túmulo. Jesus, Ele triunfou sobre a morte não pôde detê-lo. Ele tem o poder e a autoridade nas suas mãos. Este é o Jesus que nós servimos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Convido você a colocar-se em pé na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite? Paizinho, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Senhor. Obrigado pela tua igreja reunida neste lugar e aqueles que estiveram online. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando a cada um. Dê uma semana de presença viva do Senhor, na vida, na família, nas casas, Senhor. Que em cada lar haja presença viva do Senhor, que em cada família haja presença viva, haja um altar de adoração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Dê uma semana de vitória, uma semana de alegria, de paz, de refrigério, de fortalecimento, de renovo espiritual, Senhor. Também, ó Pai amado, despede a cada um em paz, em segurança, guardados pelo Senhor, protegidos por Ti, livra de todo homem maligno, livra de todo acidente, Senhor. Dê uma noite abençoada, de sono reparador, de um sono abençoado, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, amém, Jesus.
Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você que visita pela primeira vez, não recebeu sua lembrança ainda, passe ali na mesinha, na saída da igreja, e receba uma lembrança para você em nome de Jesus.